Fique ligado a um novo quadro do canal da Igreja Batista da Paz, onde nós iremos resgatar algumas mensagens antigas poderosas. Então, todas as quintas-feiras, nós iremos disponibilizar uma mensagem que vai edificar a sua história. E não esqueça de curtir e compartilhar. Igreja Batista da Paz, uma família para pertencer. Diz assim o versículo 8 de Isaías 32. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza persevera. O nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza persevera. Em outra tradução, permanece. Você já fez uma afirmativa assim: eu sou filho do rei? Já fez essa afirmação? Eu sou filho do rei? Olha, querido, se você já afirmou eu sou filho do rei, você está dizendo eu sou príncipe. E você está dizendo, em outras palavras, eu faço parte da nobreza. Eu sou nobre. Nobreza não é apenas um título. A nobreza, ela se tornou sinônimo de atitudes condizentes com a grandeza do nobre. Agora, é muito interessante que todo homem, toda mulher, tem atitudes nobres, ou pode ter atitudes nobres. Todo homem. Eu não acredito que haja uma pessoa na face da terra que nunca teve uma atitude nobre. Ter uma atitude nobre é muito lindo. Mas diferente de ter uma atitude nobre, é ser nobre. Porque ter uma atitude nobre fala de, em um momento que nós fizemos alguma coisa agradável. Mas ser nobre fala da essência. Agora a palavra do Senhor diz que o nobre, aquele que é nobre, ele tem mais do que algumas atitudes nobres. E isso está falando de você, porque você é príncipe, porque você é princesa. Está falando que você vive esse estilo de vida. Diz que você que é nobre, tem projetos nobres. Projeta as coisas nobres. Sonha com coisas nobres. Pensa em coisas nobres. Olha para o horizonte vendo coisas nobres. Você está esperando a nobreza no seu amanhã. Você tem a intenção de fazer melhor do que fez. Isso é coisa de gente nobre. Você pode ser nobre ou pode ser comum. Eu acho que uma das coisas mais tristes da Bíblia é que Sansão, ele estava brincando com Deus e dizendo assim: se você me amarrar com 7 cordas novas, eu serei um homem comum. Eu serei um homem comum. Ser um homem comum é triste. Porque Deus nos fez para sermos nobres. Deus nos fez para destacar, para que todos nós tenhamos um brilho especial. Deus fez cada pessoa para ter um brilho especial. E a Bíblia diz que ele brincou tanto, brincou tanto, brincou tanto. E Sansão talvez já nem acreditasse que ele podia ser um homem comum. E a palavra do Senhor diz que um dia ele abriu o coração e falou para Dalila assim: rasparem a cabeça. Ele já tinha quebrado todos os outros votos. Faltava um. E aí a Dalila mandou raspar a cabeça de Sansão. E ele, a coisa mais triste, um dos versículos que eu acho mais tristes da Bíblia, ele diz que me levantarei será como dantes, porque ele não sabia que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Que coisa, hein, irmãos? De vez em quando eu vejo uma pessoa aqui, eu me lembro quando a Érica ministrava Libras aqui na frente, e eu sempre achei a Érica bonita, até porque eu acho o povo de Deus um povo muito lindo, mas quando ela chegava aqui, ficava fazendo aquelas carinhas e fazendo assim com as mãos, eu achava a coisa mais linda. E eu percebia que quando a pessoa estava ministrando, havia uma graça de Deus sobre ela,
E você conseguia ver mais do que a pessoa, você conseguia ver a graça. Você sabe, irmãos, que no dom que você tem, quando você está fluindo, a graça de Deus flui através de você. Você não imagina como você fica bonito quando Deus está te usando. Cada pessoa é usada de um jeito. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que são muito usadas por Deus poderosamente, quando sobe nesse altar, ou quando estão ali na porta recebendo um brilho diferente, um amor diferente. Mas eu me lembro quando eu me converti, a minha mãe na fé, ela era uma mulher muito normal. Ela parecia uma mulher comum. Ela parecia uma mulher comum. Não era de uma grande estatura, moreninha, muito simples. Mas quando aquela mulher abria a boca para orar, eu confesso que desde aquela época, eu não sei se eu já conhecia, eu acho que talvez ainda não conheci ninguém que quando começa a orar, eu sinta tanta unção na vida daquela pessoa. O dom dela era na área de oração, e Deus a usava de uma maneira tão sobrenatural. Eu me lembro que nós tínhamos assim, um projeto de oração muito consistente, muito constante, mas era muito diferente quando ela estava na oração. A mesma coisa acontecia com a Liceia, e acontece com os nossos músicos aqui na igreja, mas eu me lembro que a Liceia, por exemplo, quando eu cheguei aqui, foi a pessoa que me recebeu. Eu me lembro que a Liceia, quando começava a ministrar, ela era uma outra pessoa. É interessante a graça de Deus que está sobre nós, mas essa graça só vai extrair de nós o que nós já somos, a nobreza, a unção que já está em nós. O nobre, ele projeta coisas nobres, ele está sonhando com coisas maravilhosas. E diz a palavra do Senhor o seguinte, que na sua nobreza permanece. Agora olha o homem comum. Para ser um homem comum, você não precisa fazer nada de especial. Homem comum gosta de limpar o ouvido e fica olhando feliz para o cotonete sujo. Homem comum adora tomar um copo de vitamina de abacate, passar o dedo dentro para lamber. Homem comum gosta de lamber a tampinha do iogurte, até sujar a cara de vez em quando. Para ser comum é só fazer coisa bem simples, bem comum. Mas para ser nobre, você tem que viver no nível da excelência. Você tem que viver no nível da excelência. Você tem que escolher viver no nível da excelência. Depois de fazer essa escolha, você ainda tem que ser uma pessoa que persevera na nobreza. Diferente ter atitudes nobres de ser nobre. O nobre persevera na nobreza. Na sua nobreza permanece. Deixa eu te contar uma coisa. Todos os dias, tem um ataque do diabo para frear o que você é em Deus. Todos os dias tem um ataque do diabo para frustrar os seus planos em Deus. Todos os dias alguém quer te desestimular de ser nobre. Todos os dias, de vez em quando você está fazendo bem para alguém, você está agindo com nobreza, ele está te respondendo com frieza, com indiferença. De vez em quando você está servindo alguém, ele está te tratando mal. De vez em quando você colhe o fruto da ingratidão na sua vida. De vez em quando a tristeza quer amontoar no seu coração para sufocar o dom e a graça de Deus na sua vida. E você entra num túnel nebuloso. Não é fácil permanecer em nobreza. Não é fácil. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido irmão. Não é fácil se não é a sua essência. Mas lembrando quem você é, você tem toda a condição de lembrar a você mesmo: eu sou filho do rei, eu sou nobre e eu permaneço na minha nobreza. Porque para tentar te tirar da nobreza, aparecem pessoas e circunstâncias, mas você diz: eu quero permanecer sendo nobre. Eu queria citar aqui algumas coisas que o nobre deveria fazer, pelo menos 3 pequenas atitudes que eu creio que o nobre precisa fazer para permanecer na sua nobreza. Não há um homem nobre de verdade, segundo a palavra de Deus, que não deseja ardentemente viver. Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz assim:
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O nobre quer conhecer a Deus mais de perto. O nobre quer conhecer a Deus mais profundamente. A palavra do Senhor diz que conhecer a Deus é um privilégio. Conhecer a Deus te traz a salvação. Mas a Bíblia diz em Oséias 6, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos a algo mais, a mais de Deus para se conhecer. Você sabe, quando você começa a estudar teologia, a primeira coisa que eles te dizem é que Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas, e eles dizem que a teologia é o estudo do conceito dos homens acerca de Deus. Não é o estudo de Deus, porque a mente finita não pode definir o infinito. Ele é insondável, inescrutável, ele é maior, ele é imenso, mas ele se dá a conhecer. E nós precisamos conhecê-lo no máximo das possibilidades, no máximo da revelação de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e eu me manifestarei a ele. Eu vou me revelar a ele. Eu vou revelar-me a ele. Quando nós estamos amando a Deus, ele começa a se revelar a nós. Tem uma coisa que atrai a Deus, é o coração apaixonado. É o coração apaixonado por conhecer a Deus. Todos nós já conhecemos a Deus para a salvação. Irmãos, para a salvação, 1 segundo basta, 1 minuto basta. Para a salvação é o suficiente. O ladrão na cruz falou, nós sim, porque merecemos, somos péssimos, somos ladrões, somos malfeitores. Esse justo nada fez. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Com 1 minuto a eternidade dele estava resolvida. Com 1 minuto ele conhecia o Deus Salvador. Com 1 minuto ele conhecia a salvação. Mas quero te dizer uma coisa, meu irmão. Tem muito, 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 muito mais de Deus para se conhecer. Tem muito mais de Deus para se experimentar. Tem muito mais de Deus para aprender. Tem muito mais de Deus para mergulhar. Tem muito mais. Existe um Deus tão grande querendo se manifestar a nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas pastor, como é que eu vou conhecer mais a Deus? Diz a Bíblia em João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu estou muito desafiado em conhecer a Deus, conhecendo a sua palavra. Eu estou muito desafiado. Eu estava ouvindo o pastor Mike Murdock, eu gosto muito do Mike Murdock. Claro, eu gosto um tanto de pastor, eu para ser sincero, gosto de todos os pastores, mas tem alguns que eu gosto de ouvir. Estava ouvindo o Mike Murdock e ele disse o seguinte: meu pai era um homem de oração. Meu pai orava entre 5 e 10 horas por dia. Não, acho que foi 4 e 10. 4 e 10 horas por dia. Meu Deus, que homem poderoso é esse. Eu já ouvi o Mike Murdock dizer assim, eu vi meu pai mais vezes de joelho do que em pé. E ele diz o seguinte, e o meu pai me disse que um homem de Deus não pode dizer que é homem de Deus se ele não lê 20 capítulos da Bíblia por dia. Pronto. Me jogou lá no buraco. Falei, pronto, parei de ser homem de Deus. Estava tão animado até aqui. Mas esta nobreza, este ato nobre, este desafio nobre, porque desafio nobre atrai pessoas nobres. A gente não quer viver um evangelho raleco, um evangelho chué. Nós queremos ser atraídos por um evangelho que nos desafia, que nos empolga. 20 capítulos da Bíblia é lido em 1 hora e pouquinho. Muito menos tempo do que um filme. Filme Minha Casa, Minha Casa. Final do filme, acabou. Quantos filmes você assistiu? Quando termina, você fica com raiva de estar acordado. Senhor, esse filme, ele não acabou. E o sujeito ainda deixa para você inventar o final. Você sabe o final que você quer, mas você queria que acabasse do jeito que você quer. Filme que você gastou uma noite assistindo, e que no final você falou assim, eu não entendi nada. Eu não entendi esse filme. Mike Murdock diz que depois de um tempo ele era ainda novo na fé, e ele foi, novo na fé não, novo, né, porque ele nasceu num lar evangélico. Ele diz que ele foi para um lugar onde eles ensinavam a Bíblia,
e eles ensinavam a decorar o Novo Testamento. Eles estudavam 12 horas por dia para decorar o Novo Testamento. E ele disse que ele estava lá naquele lugar estudando para decorar o Novo Testamento, e o pastor que liderava, o homem que liderava, ele disse: há tanta verdade dentro de vocês agora, que o íntimo de vocês vai refutar toda mentira, toda nebulosidade. Quem conhece a Deus pela sua palavra, tem na sua vida a espada de Salomão, que discerne o certo do errado, que separa o certo do errado, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, que separa as juntas da medula, a alma do espírito, é apta para discernir todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, quando você conhece a Deus pela palavra, você está tão firmemente alicerçado. Olha, se você colocar um projeto para você de conhecer a palavra de Deus, você vai conhecer o Deus da palavra. Se você colocar um projeto para você de conhecer a palavra de Deus, ninguém nunca mais te arranca de uma fé profunda em Deus. A única coisa que você não pode fazer é conhecer a letra, conhecer a palavra para ficar orgulhoso, cheio de ostentação, discutindo com os outros, querendo saber mais que os outros, passar por cima da sua liderança. Não, aí você só conheceu a letra. A Bíblia diz: a letra mata, o Espírito vivifica. Conhecer a palavra nos coloca mais humilde, nos coloca de joelhos, nos coloca mais santo, mais quebrantado. Conhecer a palavra. Conhecer a palavra é conhecer o próprio Jesus. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você sabe que estava um muçulmano estudando o Alcorão, e alguém falou com ele, ele dava uma aula, e falou com ele: quem é Jesus no Alcorão? Ele disse: eu não sei. Diz que o Alcorão fala de Jesus, se eu não me engano, umas 5 vezes. Aí ele disse: vou estudar para saber. E ele começou a estudar sobre Jesus no Alcorão. E aí ele leu no Alcorão que Jesus é a palavra. Ele procurou o líder maior dele e disse para ele: o Alcorão diz que pela palavra os mundos foram criados. Ele diz: verdade. Ele diz: quem é primeiro, o Criador ou a criatura? Ele diz: primeiro o Criador. Ele diz: o Alcorão diz que Jesus é a palavra. E se a palavra é criadora, esse Jesus é Deus. Ele converteu lendo o Alcorão. Imagine o que Deus vai fazer com você lendo a palavra do Senhor. Que milagre, que explosão de milagre dentro de você, quando você fala assim: o meu desejo mais nobre é conhecer a Deus, o Deus da palavra, através da sua palavra. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, havendo dito, não o cumpriria. Deus honra a sua palavra. Você sabe, meu querido irmão, que Deus não tem discipulador. Deus não tem alguém que seja acima dele. Deus não tem ninguém acima dele. Por isso jurou por si mesmo. Deus colocou a palavra dele acima dele. A palavra de Deus está acima de Deus. Ele honra esta palavra. Por isso que ele passou pela cruz do Calvário. Conhecer a palavra de Deus é conhecer tanto de Deus que você não tem noção. Vai mudar a sua história. Deixa eu te falar uma coisa: não é um conhecimento da letra, é mergulhar na vida de Deus, é mergulhar na palavra de Deus e receber toda a vida dele. Eu estava conversando com meu primo, Marcelo, e ele falou comigo que, ou melhor, ele contou na célula, ele diz que quando ele era novo convertido, a mente dele foi muito atacada. Ele disse que ele tinha tantos ataques na mente, que ele tinha tanta dúvida, tanto ataque. E ele disse que ele fez um projeto de ler a Bíblia toda. Não foi por causa disso, não, simplesmente fez. Ele disse que quando ele terminou de ler a Bíblia, ele se perguntou: onde estão aqueles ataques? Onde estão as dúvidas? Elas foram dissipadas. O poder da palavra. O poder da palavra. Onde a palavra é liberada, o poder é liberado. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra não apenas é o princípio de Deus para estimular a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, mas também a palavra de Deus te santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Quando você cresce em Deus e cresce na palavra, você cresce em santidade. Não há gesto mais nobre, não há ação mais nobre do que querer ser santo em Deus e santificar na palavra. Bom, queridos, Efésios 5:25-27. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água
pela palavra, para apresentar a si mesmo o Celso, o Sérgio, o Marquinho, o William, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Lavagem da água pela palavra. O Senhor está te lavando, você está mergulhando na palavra, você está sendo apresentado a Deus santo e irrepreensível. A primeira atitude muito nobre: eu quero ter tempo para a palavra, porque eu amo a Deus. Quem ama a Deus ama a sua palavra. Quem quer conhecer a Deus, quer conhecer a sua palavra. Segunda verdade, segunda ação nobre, segundo projeto nobre, projeto que atrai pessoas nobres: servir ao Senhor. Olha, é muito nobre quando nós queremos servir ao nosso Deus, ao Deus que nós conhecemos. Diz a palavra do Senhor lá no mesmo Oséias 6, versículo 6. 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. 6:6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Você sabe que quando as pessoas leem esse texto, eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, muitas pessoas equivocadamente começam a dizer: Deus não quer sacrifício, Deus não quer sacrifício, Deus não quer sacrifício. Mas elas estão falando disso como se Deus não quisesse que você fizesse nada para Ele, como se Deus não quisesse que você fizesse um jejum, como se Deus não quisesse que você servisse a Deus. É muito diferente falar que Deus não quer sacrifício, de falar que Deus não quer ser servido, que Deus não quer nosso trabalho. Muita gente equivocadamente acha que servir a Deus é uma coisa que Deus nem quer. Não, não está escrito isso na Bíblia. Acha que servir a Deus é uma coisa que Deus não está interessado. Não está escrito isso na Bíblia. Deus quer o seu coração e Deus quer as suas mãos. Onde você coloca as mãos e não coloca o coração, não sai nada. Onde você coloca o coração e não coloca as mãos, não sai nada. Mas onde você coloca as mãos e coloca o seu coração, os milagres acontecem. Eu vou mostrar para vocês o que diz a Bíblia no Salmo 100, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, pois Ele nos fez e não nós, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu, ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Servi ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Você sabe, meus irmãos, que nem basta só servir. É preciso a gente saber quem nós servimos para servir a Deus com alegria. Não é gemendo, reclamando: ai meu Deus, tem que servir, que luta. Irmão, nem você quer esse tipo de benefício. Se você pedir à sua esposa: faz um café para mim, e ela fala: não, mas café de novo, toda hora você me pede café. Você fala: pode deixar, não quero mais. Nem você quer isso. Nem você, esposa, aceita o seu marido fazer assim. Arruma aquele varal lá para mim. Não, pelo amor de Deus, não me enche a paciência não. Está na hora do jornal, que nada de varal. Pode deixar. Chega lá, as roupas estão tudo penduradas das árvores, mas ela não quer a ajuda do homem que não quer ajudar. Não é importante só o que nós recebemos, mas como nós recebemos. Nós. Imagina Deus, você falando: já vim, Senhor, aqui, toma aqui, já fiz o que o Senhor mandou. Não, Deus quer que você sirva a Ele com alegria, com gratidão, reconhecimento, amor, boa atitude, servir ao Senhor com alegria. Olha o que a palavra do Senhor diz, lá em Apocalipse, no capítulo 22, está encerrando a Bíblia, no versículo de 1 a 4, olha o que a Bíblia diz. João está lá em Apocalipse, coisa está bombando, Deus está dando aquela revelação toda. João, na realidade, está na ilha de Patmos, aquele desespero. E a ilha de Patmos é um lugar muito, muito terrível, onde eles colocavam os prisioneiros, e as pessoas nem gostam de ir na ilha de Patmos. Mesmo as pessoas que moram na região não gostam de ir na ilha de Patmos, porque lá o mar é muito revolto.
Eu ouvi um pastor contando que ele queria muito ir à ilha de Patmos, e ele ficou tentando achar uma pessoa e pagando mais caro, mas ninguém queria levá-lo. Então ele achou um meio doido lá que foi levar, e ele disse que eles chegaram lá, mas com muita dificuldade, as ondas muito terríveis, aquele lugar rochoso, horrível. E quando eles chegaram lá, ele ficou pouco tempo, falou, vamos embora, é muito perigoso. Era muito, muito perigoso. E o mar rugia tão terrivelmente. Aí ele disse que ele entendeu por que João, quando ele olha para o céu, ele diz, o mar já não existe. Porque o mar assustava João. Era uma coisa tão medonha, parecia que invadia aquele lugar. Então, ele diz o seguinte, que João olhou para aquilo e diz, o mar já não existe. Se João tivesse talvez numa prisão, ele dizia assim, lá não existe prisão. Talvez, irmão, tenha algum temor que te assusta, então o céu lá não existe. E talvez você vai olhar e dizer assim, olha para o céu, Deus te dá uma visão, você fala, o boleto já não mais existe. Não é verdade? Uma bênção de Deus quando tira da nossa vida o que nos assusta. Se ele está lá tendo aquela visão maravilhosa, e Deus começa a mostrar para ele o céu, olha como é que é. Mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, e de um e outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Mas lá no céu tudo perfeito. Sim, lá os seus servos, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E verão o seu rosto, os seus servos o servirão. Pensa bem, irmãos, lá no céu, tudo perfeito, tudo organizado, tudo maravilhoso. Rio da vida correndo do trono de Deus, as nações estão debaixo de saúde, as folhas da árvore da vida são saúde para as nações. Aquelas raizeiras de antigamente vão fazer chá direto com a água do rio da vida e folha da árvore da vida. Coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que os seus servos o servirão. É muito triste pensar que a Bíblia está falando que só lá é que todos os servos o servirão, mas eu tenho certeza que Deus tem muitos servos que são nobres e já estão servindo a Deus agora. Uma das coisas nobres que nós temos, servir ao Senhor. Agora, para encerrar, terceira e última coisa, terceiro e último projeto nobre, ter intimidade com o Senhor. Eu falei de conhecer ao Senhor, você pensa, puxa vida, conhecer ao Senhor, servir ao Senhor, ter intimidade com o Senhor. Ter intimidade é mais do que conhecer? É mais do que servir. A Bíblia diz assim que Arão era o primeiro sacerdote, Miriam profetiza, e eles começaram a falar assim, mas Moisés está achando que é mais do que a gente. Deus falou com eles assim, olha, eu falo por profeta, eu falo através de homem, eu falo por sonho, mas com ele eu falo face a face. Eu tenho intimidade com ele. É diferente. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Está aqui em Ezequiel 44, versículo 10 a 14. Essa aqui é a Nova Versão Internacional. Os levitas que tanto se distanciaram de mim, Deus está falando com o povo, Ele está repartindo as terras de novo. Eu ouvi isso do pastor Luciano Subirá, uma palavra tão forte. O povo está repartindo as terras sacerdotais de novo, reorganizando o grupo sacerdotal. E ele fala, os levitas que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou, e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo. Também farão serviço dele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, e colocar-se diante do povo e servi-los. Mas porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão a consequência de sua iniquidade. Palavra do soberano. O Senhor
palavra soberana do Senhor, não se aproximarão para me servir como sacerdote, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e da minha oferta santíssima. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Eles vão servir diante de homens, eles vão servir no templo, eles vão servir as pessoas, porque eles serviram aos ídolos. Porque eles não honraram o Senhor. Porque quando o povo se desviou, eles se desviaram também. Eles eram sacerdotes e foram rebaixados ao trabalho de só servir no prédio. Agora eles só podiam fazer algumas coisinhas, mas eles não podiam nunca mais entrar na presença do Senhor. Eles sofrerão as consequências. Sabe quais são as consequências? Eles podem continuar comendo do pão santo, eles podem continuar trabalhando no templo, eles podem continuar servindo lá, mas eles nunca mais vão entrar na minha presença. Intimidade com Deus é para quem leva Deus a sério. Versículo 15 e 16. Mas os sacerdotes levitas e descendentes de Zadoque, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximaram para ministrar diante de mim, eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra de soberano, o Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Você já pensou o que é Deus falar isso de você? A casa de Zadoque é diferente. A casa de Zadoque vai entrar na minha presença. Só eles. Porque quando todo mundo estava pisando na bola, eles estavam sendo santos. Você sabe, irmãos, o que acontece conosco? A gente vem aqui no altar adorar. A gente começa a adorar e olha para aquele irmão lá e fala: aquele irmão lá, a vida dele nem está reta. Aquele irmão lá está com tanto pecado. Estou tão desanimado com essa igreja. Eu acho que eu vou parar de cantar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Os da casa de Zadoque, quando todo mundo desviou, eles permaneceram firmes. A diferença está em que você chega no horário do ensaio, o outro chega atrasado. Você está sendo da casa de Zadoque. Você está sendo aquele servo que está oferecendo o melhor para Deus. Você é aquele que quer ter intimidade com Deus, que não quer só ficar no instrumento tocando, ou que quer estar pregando, ou que quer estar servindo lá na porta. Não, não, não. Você não é só da coreografia, mas você está dançando para Deus. Você está fazendo certo. Você está no ministério infantil, está servindo com todo o coração, com toda a pureza, porque ministério não é só o que aparece, não. Você está liderando uma célula, seus liderados às vezes nem vão. Você vem para o discipulado, o sujeito não aparece, mas você está sendo fiel. O importante é a sua fidelidade. Casa de Zadoque. Irmãos, é natural Caim sentir inveja da oferta de Abel. Agora o que não pode é a gente que é Abel sentir inveja da oferta de Caim. Todo mundo faz de qualquer jeito, eu também não vou nem... Eu nem quero ser desse louvor mais. Todo mundo faz de qualquer jeito, eu nem quero mais ser diácono. Todo mundo faz desse jeito, eu não quero mais fazer nada. Olha só, irmão, você tem nome diante de Deus. Seu nome não é patota, não é grupo, não é panela. Você tem um nome. O nome de Zadoque está registrado aqui. O seu nome também vai ser registrado. Intimidade com Deus. Agora, eu vou encerrar essa mensagem falando de 3 bênçãos que você vai receber. Vou falar tão rápido que você vai falar assim: nossa, foi uma bênção maravilhosa. Primeira coisa, quando você estiver vivendo tudo isso em Deus, você vai saber como passar pelo vale. Todos nós enfrentamos luta. Todos nós, santos, puros, nobres, enfrentamos. E a Bíblia diz que na vida de todo mundo tem a possibilidade de passar pelo vale. Mas o Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você vai passar pela luta com uma certeza: presença de Deus, consolo de Deus, cuidado de Deus, vitória em Deus. Olha, não tenha dúvida, toda pessoa passa por luta. A diferença é como passa. Segunda virtude para você que quer andar na presença de Deus sendo nobre: você vai ter graça para recomeçar. Todo mundo precisa recomeçar, até os nobres falham. E a Bíblia diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-lo prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e futuro. O diabo é o mestre para apagar o nosso futuro. O diabo trabalha no passado. O diabo acusa, o diabo chateia, o diabo bagunça. Mas Deus trabalha com o prisma do futuro. Ele quer dar novo começo. Nós estamos no primeiro domingo do ano. Você está na oportunidade de recomeçar. Eu ainda nem consegui. Eu nunca consegui. Eu não interessa, irmão. Projeto nobre. Eu vou começar de novo. Eu vou para frente. E para encerrar, Deus vai te dar graça para que você, como nobre, possa ter a unção para viver longe da culpa. Viver longe da culpa. O Espírito Santo nos convence para nos levar ao arrependimento. O diabo nos acusa para nos levar à culpa. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seu entendimento. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10, 16, 17. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Quando eu me esqueço da minha carteira em cima da mesa, eu esqueci mais ela de salar. Quando eu esqueço a Bíblia na casa do irmão, eu esqueci mais ela de salar. A Bíblia diz que Deus vai se esquecer dos seus pecados, não vai se lembrar jamais. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Deus esquece, não existe mais. Deus não tem lapso de memória. Deus não tem falha de memória. Quando Deus esquece, se não existe na memória de Deus, se não existe na mente de Deus, não existe em lugar nenhum. Deus vai apagar os seus pecados e te livrar de toda culpa e te dar um amanhã generoso, cheio da graça, da bênção e do favor de Deus. Por isso eu quero te desafiar nesse primeiro domingo a dizer, eu sou filho de Deus. E você pode dizer isso baseado na palavra de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou nobre. Eu sou gerado de novo. Eu sou participante da natureza divina. Está escrito na palavra do Senhor. Eu posso viver uma vida de nobreza. As pessoas não vão me mudar. As situações não vão me mudar. Eu vou continuar agindo com nobreza.